Ele colocou uma palavra no meu coração, mas antes de ler essa mensagem, eu queria falar para você que está na live. Jesus, ele não esqueceu de você. Jesus, ele não te deixou. Jesus, ele não te abandonou. Situações às vezes nos leva a pensar que nós estamos sozinhos no meio da caminhada. Situações nos levam a olhar e falar assim: Jesus me abandonou. Mas Jesus, ele nunca te abandona. Ele nunca te abandona. Ele está com você. Às vezes você pode até dobrar o seu joelho e orar, e você não ouvir a resposta dele. Mas eu gosto de falar assim, como eu aprendi desde criança: quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Quando Deus não te responde, é porque Ele está trabalhando. E o que Ele manda você entender nessa noite, uma coisa, que quando Ele fica quieto, é porque Ele está pelejando por você. E você fala assim: mas Jesus, eu não entendo, porque eu estou orando, eu estou buscando o Senhor. Não me responde. Tem momento na nossa vida com Cristo que temos que calar e continuar descendo a casa do oleiro, porque Ele entra e muda a história. Só que eu tenho que entender o processo para viver o propósito. Amém? Mateus capítulo 24, verso 42 e 44. Posso ler, igreja? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. 44. Por isso estejam também vocês preparados, por o Filho do Homem virá, e a hora em que vocês menos esperam. Eu comecei a meditar em Mateus, eu comecei a meditar em Apocalipse 22:12, Apocalipse 2:10, mas eu quero falar sobre o verso 42. Portanto, vigiem, porque você não sabe em que dia virá o Senhor. Aí quando a Bíblia fala que nós temos que vigiar, aí você fala: mas pastor, você quer dizer o quê? Que nós temos que vigiar. E quando eu estava escrevendo, eu lembrei quando nós participamos da Santa Ceia, que nós fazemos o quê? Lemos que nós temos que nos examinar para tomar a ceia do Senhor. Deus colocava no meu coração assim: você tem que se examinar, você tem vigiado, porque nós vigiamos quando nós estamos diante dos irmãos, né? Nós vigiamos, né? Um olha para o outro: não, eu tenho, né? Tem que ser santa, porque a Vê está me olhando e eu sou o pastor, a diaconisa está me olhando, eu tenho que estar. Só que nós esquecemos às vezes que eu não consigo esconder o pecado do Pai, e às vezes nós não vigiamos. Aí muitos estão falando sobre a volta de Jesus, e que está tudo acontecendo, os sinais estão aí. Agora me fala uma coisa: Jesus, ele está para voltar. Só que eu entendo que quando fala que eu tenho que vigiar, significa que ele pode voltar para mim no meu particular. Eu posso simplesmente ter um infarto agora e morrer. Ele voltou para mim. E como está a minha vida perante a Deus? Não perante a igreja, mas perante a Deus. Viver uma vida
fachada é muito fácil, né? É uma coisa tão simples. Viver uma vida perante ao Senhor, vigiando, porque vai chegar um dia, como o diácono falou, que quem não vigiar, meu amigo, vai ser lançado no lago de fogo ardente, e ali não tem mais volta. Hoje temos que anunciar que Jesus ele está voltando. E o interessante é que hoje o culto ele só foi falado assim, ó: Jesus ele está voltando. Jesus ele está voltando. Como você está nessa noite? Foi falado das parábolas. Como você se encontra nessa noite? Será que lá no fundo você tem aquele pecado de estimação que ninguém sabe, só você? Jesus ele quer trazer um despertar na minha vida e na sua vida. Eu estava aqui esses dias, eu falava: Jesus, eu queria que o culto fosse um culto assim, ó, que a tua presença descesse de um jeito, que as cadeiras levantassem e tudo. Aí, que eu gosto, né? Eu gosto do pentecostal. Deus falou assim: presta o teu culto racional para mim, e o resto eu faço. Não se preocupa com o movimento, se preocupa com a minha presença, porque nem sempre onde tem movimento tem a presença. Você está entendendo? A presença é diferente. Hoje por aí, se existe uma coisa chamada movimento, não significa que a presença está na casa. Aí eu não consigo ficar quieto, velho. Eu tenho que ir lá para Atos. Atos, a Bíblia fala que estava todo mundo reunido orando dentro de uma casa, e de repente o vento entrou e todo mundo começou a falar em línguas ali. Começaram a falar porque estava cheio da presença. Você está entendendo? Ah, pastor, o que tem a ver a volta de Jesus? Se você não tiver presença, se você não tiver vida com Jesus, você não sobe. A presença ela vem quando eu me afasto do pecado. Aí sim a presença vem. Às vezes eu estou na minha casa falando assim: ah, eu quero tanta presença, eu quero tanta presença, ou eu quero tanto uma vitória, eu quero tanto mudar de vida, eu quero tanto isso. Eu quero. Só falei que eu quero vitória, não foi bem, não foi nada. Só que eu não quero orar, eu não quero pagar preço, eu não quero buscar, mas eu quero subir para o céu. Mas eu não quero me arrepender dos meus pecados, mas eu quero subir para o céu. Mas eu não quero viver uma vida santa, mas eu quero subir para o céu. E Jesus ele fala assim: como que você vai subir? Se você está aonde o vento te leva, você vai. Apocalipse 22:12: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho preparado para dar para ti, segundo as suas obras. Há uma recompensa. Vê, Apocalipse 2:10 diz assim: seja fiel até a morte, e lhe te darei a coroa da vida. Você está entendendo? E que eu preciso ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Só que fala para mim, é difícil nos dias de hoje servir a Jesus com intensidade, servir a Jesus da maneira que tem que ser. É difícil. Aí Jesus fala assim: não é difícil. Servir a Jesus não tem dificuldade. Sabe por que não tem dificuldade, Edson? Porque quando nós servimos a Jesus, tem que ser prazeroso. E algo que você sente prazer não é difícil. Só que acontece, vamos lá, eu vou voltar para o Apocalipse 22:12.
eis que venho sem demora. Certo? Quem sabe que Jesus vai voltar? O Satanás. Então ele vai fazer o quê? De tudo para você não subir. Aí eu vou para Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte. Mas cunhado, os pratos que Satanás ele nos dá é muito bom. Ficar sem buscar o Senhor, né, Pedro? Vê um negocinho, fazer um negócio, não tem problema. Satanás hoje ele está fazendo isso. Ele está entrando nas igrejas e está falando assim: ei, isso é normal. Isso é normal. Isso não é normal. Jesus ele quer entrar na sua casa. Jesus ele quer mudar a sua história. Sabe por quê? Porque ele vai te dar a coroa da vida eterna. Você vai para o céu. E Satanás ele quer tentar de tudo para não te levar para o céu. Ele não quer deixar você encontrar Jesus. E ele fica te tentando. Só que a Bíblia me fala que eu tenho que o quê? Abraçar o pecado. Eu tenho que ficar do lado da aparência do mal, ou eu tenho que fugir dela? Aí eu fico como, Edson? Em vez de eu fugir, cunhada, eu vou para perto. Aí eu quero ir para o céu ainda. Aí na minha vida nada dá certo. Começa a dar tudo errado. A porta não abre. A porta que estava aberta fecha. A angústia entra no meu coração. Aí eu vou poder ficar em depressão. E Jesus ele está falando assim: eu vou te dar a coroa da vida. Só que falta você fazer só uma coisa: intimidade com Jesus. Nós somos uma geração que pregamos avivamento, falamos de avivamento. A loucura agora que você vai falar. Falamos de avivamento, não falamos? E que avivamento é esse que não tem ninguém aceitando mais Jesus? E que avivamento é esse? Que o avivamento que você está pregando não traz transformação na vida. Aí, mas pastor, as igrejas estão cheias. Sim. Cadê a transformação? Cadê a mudança de caráter? Hoje acontece, querido, o que a Bíblia falou que ia acontecer: que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, que a iniquidade iria aumentar. Você pode ver que tudo que acontece hoje é do púlpito para baixo. Não é de baixo para cima, mas é de cima para baixo. Quem eu e você teríamos que olhar e falar assim: esse sim é homem de Deus. Estoura uma bomba. Fulano caiu, fulano pecou, fulano adulterou. Só que você sabe que a Bíblia está se cumprindo. Isso tem que acontecer. E o interessante é que a Bíblia fala que nesses últimos dias o amor de muitos esfriariam. Por quê? Iria aumentar o quê? A iniquidade. Iria aumentar a iniquidade. Só que hoje Deus ele quer despertar a você a fazer diferente. Ele está te chamando para um particular, para você viver verdadeiramente um avivamento, querido. Um avivamento que vai começar de dentro para fora. Você vai começar a entender o que Deus ele tem na sua vida. O que ele está falando aqui em Apocalipse 2:10. Ele tem preparado para você a coroa da vida eterna. Só que é necessário eu pagar um preço e eu chorar. Porque os meus irmãos morreram. Um foi decapitado, outro foi apedrejado. E eu e você estamos bonitinhos, trabalhando, pregando o evangelho, até pela internet. E aquele tempo eles não tinham nada disso. Pedro pregava, ganhou 3.000 almas. E você está pregando para quem? E olha que interessante, Pedro não tinha internet não, viu? Não tinha Facebook, não tinha Instagram. Só que ele tinha uma coisa que está faltando.
está falando para mim e para você hoje. Busque a presença. Só que, pastor, busca a presença. Sim, busca a presença. Agora eu vou ser bem ousado e vou ajudar vocês comigo nesse. Conta os dias. Os cultos não vão ser mais aqui. O avivamento vai começar ali, através do povo que está aqui. Vocês vão ver o que Deus ele vai fazer naquele lugar. Vocês podem falar o que o pastor está falando, que algo novo vai acontecer. E vocês vão ver o avivamento que Deus ele vai derramar. Porque a equipe é boa, não, porque Jesus marcou a vida deles. E eles têm a presença, que aonde eles colocarem os pés, Satanás vai correr. Sabe por quê? Porque a presença vai na frente. E a presença é Jesus. A presença é Jesus, querido. Intimidade com Deus, pagar preço. É isso que Deus ele me escolheu para fazer. Eu não consigo falar que o evangelho é difícil. Não é difícil. Eu e você que estamos querendo moleza. Nós queremos moleza. A diaconisa falou assim que Jesus ele carregou a cruz. E você quer cortar a sua cruz? Carrega a sua. Eu vou carregar a minha. Mas vai chegar um dia que você vai olhar para Jesus e falar assim: valeu a pena. Valeu a pena muitas pessoas apontarem para mim e falar assim: você não vai conseguir. Você é um zero à esquerda. Você está fazendo o quê? Vai chegar um tempo que você vai olhar assim e falar: nossa, Jesus, eu cheguei aqui. Aí você vai olhar para um lado, Rua de Ouro. Aí você vai olhar para o outro, Pedro, Tiago, João. E Jesus ali falando para você: filho, sente aqui e vamos cear junto. Sabe o que acontece? Eu perdi o foco do céu. Eu perdi a visão do céu. Você está louco, pastor? Não estou não. Porque se você não tivesse perdido a visão do céu, hoje, no meio de luta, de prova, de angústia, você ia falar assim: maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. E eu vou passar dando glória. Sabe por quê? Porque ele vai voltar para me buscar. Ei, Pedro, se eu tivesse, se eu conseguisse enxergar olhos espirituais, o lugar que eu vou sentar na mesa, que está te esperando, eu daria assim: glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se eu pudesse imaginar, quando vê você entrar pela cidade, pelas portas, Jesus falou assim: ajoelha, receba a coroa da vida eterna. Você está entendendo? Satanás, você está repreendido. Eu não gosto de você e você não gosta de mim. Sabe o que acontece? O povo vai para o céu querendo você ou não. Sabe por quê? Querido, a palavra de Deus ela tem efeito. Ela tem efeito. Você que está na live, comece a entender que Jesus ele tem a coroa da vida eterna para você. Pastor, mas está difícil. A palavra de Deus ela é tão linda que ela fala assim: quanto eu ficar, Pedro, com os olhos fixados na terra, eu esqueço do céu. Agora quando eu ligar os meus olhos no céu, eu não vou querer saber nada da terra. Só que tem um segredo aí. Nós precisamos de trabalho, precisamos das coisas da terra. Mas se eu estiver ligado lá, estiver buscando as coisas espirituais, Deus ele prepara o quê? Alguém para te abençoar na terra. E você vai andar assim dando glória: Jesus, eu te adoro. E as coisas chegando: Jesus, eu te exalto. E as coisas chegando. Só que acontece, olha o que Jesus vai fazer, eu fazer agora.
Saulo está indo para onde? Para Damasco. Prender o quê? Os cristãos vão pegar e matar todo mundo. Pedrão, ele vai, cai do cavalo e tem um encontro. Olha, ele tem um encontro com quem? Com Jesus, com o homem de branco. No meio do caminho ele cai. Aí Jesus aparece, todo bonitão. Jesus deve ser lindo, né? Aquela luz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele, quem és tu? E a Bíblia relata que ele fica cego. E eu gosto de falar que ele não fica cego, mas ele começa a enxergar. Por quê, pastor? Porque ele começou a enxergar o lado espiritual da coisa. E ele olha que interessante, quando a pessoa fica cego, na história dele, ele começou a ver o quê? O lado espiritual. E olha que quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida muda. Ananias, vai lá na rua direita e ora por um cabra chamado Saulo de Tarso. Eu? Vou nada, Jesus. O cara dá a carta para matar todo mundo. Vai lá. Ele chega e faz assim, vê. Abre a porta e ele entra. Saulo já fala assim: Deus já falou que você ia vir aqui. Você quer dizer o quê? Que quando ele ficou cego carnalmente, ele começou a ter visão espiritual. Pastor, você quer que eu fique cego? Se necessário for, para você ir para o céu, fique. Você está louco? Tô não. A Bíblia me fala: se o meu membro me faz pecar, é mais fácil você entrar de cordão no céu do que você queimar no inferno de corpo inteiro. Ei, pastor, tá doido? Faz tempo que eu não prego. Eu já vou encerrar. Sabe por quê? Jesus está voltando, querido. Aleluia. Jesus está voltando. E é necessário que eu e você abrimos nossos olhos espirituais. O que te falta nessa noite? É comida no seu celeiro? É uma porta de emprego? É alguém que está no hospital? O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Deus que abriu os olhos de Saulo, ele muda a sua história. Ele muda. Mas pastor, é tão difícil. Aí Deus fala assim: Jefferson, fala de fé para o povo. Você tem fé? A Bíblia fala que você tem que ter. Hein, Pedro? A Bíblia fala que nós temos que ter fé do tamanho do monte? Não. A Bíblia fala: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, querido, Deus abre a porta, Deus muda a vida. Só que nessa noite eu vou convidar você a falar assim: Jesus, entra na minha casa. Jesus, abre a porta de emprego. Jesus, cura o meu ente querido que está internado. Jesus, me enche da tua presença. Jesus, arranque a escama dos meus olhos. Jesus, muda a minha história. Aí quando você começar a falar isso, aí você vai ouvir Jesus falar assim: filho, põe a boca no pó. Lamentações 3:29. Põe a boca no pó. Aí você vai falar assim: poxa, Jesus, essa resposta é porque a Bíblia me fala em 1 Samuel que tinha uma mulher chamada Ana, que ela começou a orar. Interessante dessa mensagem, que ela começa a orar e ela fala assim: eu, pai, quero um filho varão.
ela foi com ênfase. O que você quer nessa noite? É só você falar assim: Jesus, eu quero a minha vitória. Ele vai te dar. Só que você tem fé. Sabe? Ministério Restaurando Famílias é um ministério que Deus ele vai começar a fazer coisas acontecer no nosso meio. E a loucura vai ser tão grande que a gente depois vai olhar um pro outro e falar: não acredito. Os sinais vão começar a acontecer. Cura, avivamento, batismo com o Espírito Santo. E através da vida de vocês. E eu vou estar lá só vendo. Sabe por quê? Porque lá atrás Deus ele falou que ia fazer. Só que nós queremos que você participe disso. Porque não adianta ter cura, ter avivamento. Não adianta, viu, querido? Porque nada disso te leva para o céu. O que te leva para o céu é a vida com Deus. A gente pode colocar a mão em alguém lá com a pessoa paralítica que sai andando. A Bíblia fala o quê? Se eu tiver fé, obras maiores nós vamos fazer. Só se eu não tiver a vida com Deus, eu vou para o inferno. Aí a palavra de Deus vai se cumprir. Jesus, preguei em teu nome, curei em teu nome, profetizei em teu nome. Aí ele vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Entenda, vida com Deus é uma coisa, milagre e prodígio é outra. Temos que entender isso. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor porque Ele é bom.